Oi para todo mundo que chegou aqui nesse canal novamente. A gente vai agora começar a falar um pouco sobre umas partes mais práticas, né? Como eu tinha dito, como que a gente operacionaliza, né? Esse método que a gente escolhe de apometria e principalmente esse lado que a gente fala sempre, né? Que tem esse sobrenome de horizontal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse lado mais físico, da física mesmo, que a apometria traz bastante forte, né, dentro dela. Quase todos os apômetras falam muito em física quântica, né? A gente fala de saltos quânticos, de campos de forças quânticos, a gente fala de anéis quânticos, a gente fala muito esse sobrenome quântico, né? E boa parte das pessoas que falam sobre isso não sabem muito bem por que estão falando isso. Como a gente acredita que tudo que a gente faz nessa área terapêutica, quanto mais a gente tiver consistência no que a gente diz, naquilo que a gente está realizando, mais fortes serão os efeitos, mais evidentes serão os efeitos, mais possíveis serão os efeitos, né? Então, eu vou falar um pouco mais sobre essa área da física quântica. Então, a gente começa falando o que é quântico, né? Por que esse termo, né? Então, a gente precisa voltar um pouco lá atrás na física, ainda na época do Newton, né? Ainda naquela época em que se pensava a física das coisas visíveis. O que era a física das coisas visíveis? A física que a gente vê hoje em dia, quando um carro anda, quando uma pessoa se mexe, qualquer coisa nesse nível, a gente pode chamar isso de uma física das coisas visíveis, né? E algumas leis foram feitas naquela época, acho que todo mundo aprendeu um pouco disso na escola, né? Das leis de Newton, né? Das leis de conservação do movimento, essas coisas todas que vieram falando sobre como a gente poderia explicar ou prever os movimentos dos objetos visíveis, né? Isso era bom, funcionou até um certo tempo, né? Até o século XIX, quando começaram a falar um pouco mais. E as coisas invisíveis? Quando começaram a questionar, não, a colocar mais evidentemente a ideia de que o átomo, essa ideia de átomo lá dos gregos, né? Da partícula indivisível, átomo quer dizer isso em grego, não era bem assim, né? Ela tinha outras partículas dentro dela e que poderiam sim ser fissuradas, né? Poderiam ser desligadas, poderiam se mover para fora do átomo. E aí começou-se esse questionamento de o que seriam essas partículas e como elas se representariam, como elas seriam representadas pela física mais clássica, né? Essa física newtoniana. Será que elas se mexeriam mesmo como um carro, como uma pessoa? Será que elas responderiam às mesmas leis, né? Essas eram as questões que vinham na cabeça dos físicos. Paralelamente a isso, tinha uma certa dúvida, né? Se a luz se a luz, principalmente a luz, como sendo uma energia atômica, né? Paralelamente a isso, né, a gente começou a ver muitas pessoas questionando a natureza da luz, né? Se ela era uma energia ou se ela era um monte de pacotinhos de energia que se mexeriam no espaço numa linha reta, né? Então, teve durante um tempo essa dúvida. Então, era o povo da teoria mais corpuscular, eles diziam então que eram pacotinhos de energia e deram nome a eles de fóton, né? É, e o povo da energia mesmo, da pura energia, que dizia que a luz era uma energia, que aí ela estaria
sujeita às leis da ondulatória, né, do eletromagnetismo, né? Aí um belo tempo, já estamos aí falando do início do século XX, né, quando se chega a um consenso de que eram as duas coisas. A coisa ficou complicada. Então, por quê? Porque a luz respondia a todos os experimentos que eram feitos em relação ao lado mais corpuscular, ela respondia como pacotes de massa, de matéria. Ela realmente tinha esse tipo de comportamento. E, ao mesmo tempo, quando se faziam experimentos que diziam apenas sobre ondulatória, sobre energia, ela também respondia como se ela fosse uma onda eletromagnética, como se ela fosse uma onda sujeita às leis da ondulatória. E aí chegou-se à conclusão de que ela era as duas coisas, que o fóton, daí que veio a ideia da dualidade matéria-energia do fóton, que o fóton fosse então uma partícula subatômica, aí já estamos dentro do mundo já da, das pessoas dos físicos já acreditando e provando de que o átomo era divisível, né? E aí o fóton sendo uma partícula subatômica, e aí chega-se digamos assim, essa conclusão de que sim, o fóton era dual. Ele era energia e, ao mesmo tempo, ele era matéria. E daí, aí veio no nome quântico, né? O quantum seria essa energia, esse pacotinho de energia minúsculo, que responderia pelo nome de fóton, mas de um pacote de energia, esse sim, pacote de matéria e energia que não seria divisível. E esse pacote se chamou de quantum. E aí o plural de quantum é quanta. E daí para quântico é uma decorrência lógica. Daí que se começou a falar da mecânica quântica, da física quântica. Uma física que cuida de dimensões subatômicas, porque as leis das coisas visíveis não funcionavam bem. Aliás, não funcionavam para as partículas subatômicas. Então, teve que se criar e desenvolver uma física que desse conta dessas partículas subatômicas, o fóton um deles. E por que tudo isso importa para nós, né, na apometria em geral, né, não é só na apometria horizontal? Importa saber de tudo isso porque a gente trabalha muito com a ideia de estalos, né? A gente não faz muitos estalos na apometria. O que são esses estalos de dedo quando a gente dá um comando, né? Isso é uma coisa importante a gente saber. Esses estalos, eles são polarizadores da nossa intenção. O que é um polarizador? Não sei se alguém aí já brincou, né, com fotografia e usou um filtro polarizador, né? O filtro polarizador, o que ele faz? Ele deixa passar alguns tipos de raios de luz e outros ele filtra. Ele só deixa passar alguns que estão numa única direção. Vocês já devem ter entendido o que é isso, né? Quando a gente faz uma polarização com o dedo da nossa intenção, a gente deixa os ruídos, deixa a nossa falta de atenção, deixa as outras ideias que a gente esteja tendo naquele momento, os nossos julgamentos inclusos, e a gente coloca foco numa única coisa, que é no comando que a gente está dando naquele momento. Se eu estou dando um comando de luz azul no cardíaco, se eu falo isso com um estalo de dedo, eu me concentro mais e polarizo esse meu comando num certo ponto do corpo do atendido, e isso vai ter um efeito muito maior do que se eu ficar sem polarizar e ao falar o comando para todas as direções. Comando para todas as direções, ele realmente se perde, é uma energia que se perde
para todas as direções. Se eu polarizo com estalo de dedos, eu foco, eu tenho muito mais efeito, beleza? Então a nossa intenção ficaria mais terapêutica no sentido de efeito. Isso tem tudo a ver com essas energias que a gente estava falando, com essa dualidade, né, da energia quântica, do mundo subatômico, da gente poder polarizar assim, com um pequeno estalo de dedo, a gente polariza todas essas fótons numa certa direção e conseguindo um certo efeito. Então é importante a gente ter toda essa consistência teórica para que nossa intenção seja a mais forte possível. E a gente não faz só uso da cromoterapia, mas a cromoterapia é uma das ferramentas, né, que a gente usa dentro da apometria, todas elas, né? A cromoterapia, a gente pode falar de algumas cores, né, que são frequências, que têm a ver com a nossa polarização, com o nosso foco, com a nossa intenção, e tem a ver com o comando que a gente dá aos fótons que a gente emite, porque a gente emite fótons, médiums clarividentes, quando a gente fala, qualquer um falar luz azul no cardíaco, o médium clarividente enxerga essa luz azul saindo das nossas mãos. Então, ele realmente, a gente emite luz conforme a gente dá o comando. Então, é importante, talvez, a gente, nessa hora, saber um pouquinho sobre cromoterapia, né? Que seria as cores mais utilizadas por nós, vai. A gente usa violeta para restaurar as células que estão comprometidas por algum tipo de patologia. A gente usa o azul como calmante, principalmente no frontal, no chakra frontal. A gente usa ele como calmante. A gente usa a cor verde, porque é uma cor de saúde, ela é uma cor que interrompe doenças, né? Ela interrompe patologias, ela é operadora de saúde. Não à toa, bons, os hospitais meio que intuitivamente estão usando verde por quase todas as paredes e nos uniformes e tudo mais, né? Prata é uma outra cor que a gente também mentaliza com muita frequência, ela é purificante, pelo próprio, acho que não precisa explicar o porquê, né? Ela é um prata purificante de coisas, de ruídos que a gente tem energéticos, né? O dourado ele é energizante, né? Quando a pessoa, o atendido ou a entidade está desenergizada, a gente colocar dourado no coronário, principalmente, a gente dá um banho, a gente injeta energia neste corpo, né? Todas essas cores são as mais comuns, vai. Tem as outras também, mas não vamos nos delongar aqui com a cromoterapia. Essa é uma ideia do quanto é necessário a gente entender a física, porque aí a gente entende que se a gente sabe que a matéria e a energia andam juntas na luz, e a gente prova isso fisicamente, né? Uma luz violeta, ela tem uma certa frequência, então ela vai interferir nos átomos, nas moléculas de uma patologia de uma certa forma. Então, isso é o que explica a eficiência, a eficácia da cromoterapia. O azul, de uma outra forma, ele funciona mais com ondas mentais no nosso estado psíquico, né? Então ele funciona mais para isso, então ele interfere mais com nossa saúde mental daquele momento. E então todas essas questões envolvidas com a dualidade matéria-energia é que nos faz usar a cromoterapia com bastante eficiência na apometria. Outras questões que a gente pode usar, né? A gente pode interrelacionar com a ideia de física quântica seriam, por exemplo, os saltos quânticos, né? O que seriam os saltos quânticos? A gente sai de um estado ou de uma posição no espaço-tempo e vai para um outro,
sem passar pelo meio, sem passar por esse meio. A gente sai de um estado, chega no outro e estamos fazendo um salto quântico. Isso é importantíssimo numa questão que a gente usa muito na apometria, que é o acesso às personalidades de vidas passadas, por exemplo. Como que a gente chega em 1500? Como que a gente chega no ano 1000? Com um simples estalo de dedo, a gente chega e acessa essa personalidade múltipla do atendido, que seria uma personalidade de uma vida passada, e conversamos com ela, né, instantaneamente. Não há uma passagem, a gente não trafega por esses séculos para chegar lá. Não, a gente sai do estado atual para o estado anterior num estalo de dedos, menos que um estalo de dedos. E isso é importantíssimo também para o acesso a subpersonalidades. Subpersonalidades a gente entende na apometria, em geral, como sendo traumas, momentos importantes da nossa vivência atual. Então, a gente vai lá acessar esse momento em que houve um trauma, num estalo de dedos, a gente se transporta para aquele momento. Isso é um salto quântico, né? Isso está envolvido na ideia, na explicação da mecânica quântica, né? Quando a gente faz uma dobra no espaço e consegue ir do estado do tempo A, tempo-espaço A, para o espaço-tempo B, numa junção deles dois. Então a gente cola, né, um espaço-tempo no outro, um estalo de dedos. A gente não precisa passar pelo meio. Né? O tempo não é linear na física quântica, né? Ele pode ser dobrável. São coisas que acontecem no mundo das subpartículas, do mundo subatômico. Essa é mais uma explicação do quanto é necessário a gente entender esses conceitos básicos, né, da física quântica para a gente ter mais consistência no que fala. Outra questão que a gente usa aí já muito dentro da apometria horizontal, a gente usa uma ferramenta que se chama campo de força arcturiano, que é uma ferramenta que nos foi intuída na apometria normal, né, na apometria tradicional. Os nossos amigos transiderais de Arcturus nos informaram como funcionava essa ferramenta no tratamento das energias mais densas. E a gente tem um momento na apometria horizontal que a gente utiliza ele, mas não como campo de força imposto. Aí chegamos no momento em que a gente se descola um pouco para o nosso lado do que é a nossa vertente de horizontal. A gente jamais impõe um tratamento, a gente oferece. Se ele aceita, a gente continua, se ele não aceita, a gente interrompe. A gente jamais impõe nada. O campo de força arcturiano, ele tem esse uso dentro da apometria tradicional como uma ferramenta imposta, coercitiva. Dentro da apometria horizontal, ela é uma ferramenta oferecida, se aceita, aplicada. Como que tudo isso se organiza dentro de uma ferramenta muito importante, que eu vou só nomear ela aqui porque ela é complexa, ela é um procedimento que se chama horizonte de luz, que é a espinha dorsal do tratamento dentro da apometria horizontal. Na próxima aula, eu vou dedicar um tempo só para explicar como ela funciona, porque ela é muito complexa. Então, e ela usa todos esses conceitos que eu falei aqui e todos os outros das outras aulas, tá bem? Então, se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você seja avisado da continuação dele, onde eu vou explicar o que é o horizonte de luz, beleza? Até lá.